Nós já conhecemos a técnica para a paz individual, a meditação transcendental. E a paz individual é a base para a paz mundial. Interiormente, nos sentimos mais relaxados e tolerantes, a paz individual cresce. O que acontece na mente durante a meditação transcendental? Aqui vemos o córtex pré-frontal e a amígdala. O córtex pré-frontal torna-se mais ativo. Ele é o painel de controle para um funcionamento superior. Ao mesmo tempo, a amígdala torna-se menos ativa. Ela é o centro do sentimento de medo e controla a reação de luta ou fuga. Na paz da transcendência, o julgamento superior predomina nas reações ao estresse. Portanto, meditantes alcançam um funcionamento cerebral mais equilibrado, exibem menos estresse e comportamento moral superior. Mente e corpo ficam em paz. Isso pode ser observado na maior coerência cerebral do EEG durante a EMT, em todas as frequências e em todas as áreas do cérebro. Isso significa que cada parte do cérebro trabalha com todas as outras partes da maneira mais ordenada possível. Todos conhecemos essa experiência como consciência pura. É uma experiência de paz interior profunda. Essa é a fórmula para gerar paz no nível individual. Mas devemos deduzir disso que todos têm que meditar se quisermos ter paz numa escala maior? Um único cérebro em harmonia é a unidade de uma sociedade em paz e de um mundo pacífico. Todas as árvores têm que ser verdes para que a floresta seja verde. Isso parece lógico, mas como podemos ensinar 7 bilhões de pessoas a meditar? Em 1975, os cientistas descobriram uma coisa surpreendente. Quando só 1% da população aprende a EMT, as tendências negativas diminuem e as tendências positivas aumentam. As estatísticas eram indiscutíveis. As taxas de criminalidade, de acidentes e de doenças diminuíram. E o que melhorou? A economia, o mercado de ações e o número de registros de patentes. A beleza disso está em que não precisamos que toda a população medite. Só 1% gera o efeito que os cientistas chamam de efeito Maharishi. Isso porque Maharishi o previu muito antes dele ter sido verificado pela ciência. O efeito do 1% também pode ser observado na natureza. Por exemplo, uma barra de ferro fica magnetizada quando somente 1% das moléculas de ferro são orientadas de maneira ordenada. Então, com 1% da população meditando, podemos criar uma sociedade pacífica. Além disso, criamos um sistema perfeito de proteção contra todo tipo de influência negativa. Para compreender isso, vejamos um fenômeno que os físicos chamam de efeito Meissner. Num sistema comum, há muita entropia, desordem e resistência. Mas um sistema que exibe coerência máxima torna-se um supercondutor. A ordem perfeita do supercondutor evita a penetração de qualquer desordem. Simultaneamente, ele gera um campo protetor à sua volta, de forma que nenhuma desordem exterior pode perturbar o fluxo interno do sistema. O sistema torna-se invencível. Esse é o efeito Meissner. Falando em termos de uma população ou de um país, quando 1% da população medita, o país torna-se invencível. Ele não permite mais nenhuma influência negativa de dentro ou de fora. Ao usar essa tecnologia, qualquer nação pode criar um sistema ideal de defesa e gerar uma influência contínua de paz para os países vizinhos. Finalmente, temos uma fórmula comprovada cientificamente para gerar paz na sociedade. Peguemos um país, a Bélgica, por exemplo, com uma população de 10 milhões de pessoas. Precisamos de 100 mil praticantes da EMT para gerar paz. Ou seja, ainda temos muito o que fazer, mas em 1976, Maharishi introduziu o programa de EMT-SID, que mudou tudo. O poder da harmonia multiplicado exponencialmente.
Com o programa de MT-SEED, a raiz quadrada de 1% da população é suficiente para gerar o mesmo efeito se todos estiverem juntos no mesmo lugar. Então, um grupo de 317 siddhas em um só lugar tem o mesmo efeito que 100.000 meditantes. Esse efeito é conhecido na física do som como interferência construtiva. Quando combinamos 3 ondas sonoras de frequências idênticas, o seu poder ou intensidade aumenta logaritmicamente. A onda resultante é 9 vezes mais poderosa. Esse efeito Maharishi estendido nos oferece, afinal, uma solução prática para a paz mundial. Só precisamos da raiz quadrada de 1% da população mundial, ou seja, 9.000 especialistas em paz mundial. A paz mundial pode ser uma realidade permanente. As pesquisas têm mostrado que esta tecnologia funciona. Mais de 50 estudos mostram a sua eficácia num nível excepcionalmente confiável. Vejamos um exemplo de peso. Washington, D.C., em 1993. Alguns milhares de siddhas reuniram-se para demonstrar o poder da paz. A criminalidade foi reduzida em 23%. Podemos treinar um grupo na tecnologia poderosa de redução de estresse que é a AMT. É bem fácil, é claro. E você pode fazer isso, por exemplo, no Líbano, no auge da guerra. Você só precisa de algumas centenas de pessoas para notar os efeitos. Cientificamente, você cria o grupo e remove o grupo. Cria o grupo e remove o grupo. Eles ficam lá por 2 dias e saem por 3 dias. E aí eles voltam. E você observa os níveis de conflitos, de baixas e ferimentos de guerra aumentarem e diminuírem numa correlação muito forte com o número de pessoas gerando paz e dissolvendo o estresse na consciência coletiva. Quando você publica 40, 50 estudos assim, você acumula evidências para lá de irrefutáveis. Nenhuma outra abordagem foi estudada tão cuidadosamente ou provada tão poderosa. Os efeitos podem ser sentidos muito rapidamente. Melhor ainda, a ciência moderna pode explicar o mecanismo por trás disso. Mas antigamente, esse conhecimento já estava disponível. Maharishi Patanjali declara nos Yoga Sutras: nas proximidades do yoga, tendências hostis são eliminadas. Então, como juntamos um grupo de 9.000 para gerar paz mundial? Maharishi criou um grupo de pandits védicos e um campus muito bonito no ponto central da Índia para realizar esse objetivo. Pandits védicos? Veda, védico, significa conhecimento, conhecimento total da lei natural. E Pandit é um especialista. Maharishi criou este grupo na Índia. Por que na Índia? A Índia tem 2 grandes valores práticos. Em primeiro lugar, os pandits são de lá. Segundo, é muito mais custo-efetivo fazer isso lá do que na maioria dos outros lugares do mundo. O que um pandit védico faz? As especialidades diárias dos pandits védicos são 2. Yoga, que significa meditação, e Yagya. O que é Yagya? Yagya é a ação para a evolução. Neste caso, as ações são desempenhos védicos específicos ou recitações feitas para o bem-estar do mundo todo, para a paz, prosperidade e harmonia. Eles recitam expressões védicas específicas a partir daquele estado silencioso, o campo unificado de todas as leis da natureza, e os sons que eles recitam são aqueles sons fundamentais, organizadores da natureza em si, para criar esta influência positiva e poderosa no mundo. Se isso é tradicional, por que já não temos paz no mundo? Porque paramos de tirar proveito desta tecnologia fabulosa. Se a avivarmos novamente, teremos paz no mundo. Podemos fazer um yaga específico para a paz mundial? Temos que fazer yagas específicos para a paz mundial. Estamos fazendo um agora, o Ati Rudrabhishek, com 1.331 pandits védicos Maharishi no Brahmastan, ou ponto central da Índia. O que queremos é ter 3 vezes mais do que esse número fazendo esse Ati Rudrabhishek todos os dias. Qual é o objetivo final?
O que realmente queremos é ter o efeito. O mundo precisa disso e somos capazes de fazê-lo, ou seja, paz e harmonia no mundo. Para isso, a nossa meta em termos de números de Pandits é 9.000 Pandits védicos no Brahmastan da Índia. Obrigado, Dr. Kaplan. Eu que agradeço. Voo iógico e águias são as únicas coisas que efetivamente mantêm a consciência mundial num nível eterno de invencibilidade. De agora em diante, quero engajar o maior número de Pandits védicos possível. Mas, uma vez engajados, tenho que ter o cuidado de garantir que os recursos estejam lá para o seu apoio continuado. Maharishi. Podemos imaginar que apoiar um grupo de 9.000 Pandits custa muito dinheiro, mas custa a metade de um bombardeiro B-2, que até agora não tem tido êxito na criação da paz. Para dar uma ideia, o apoio financeiro para um Pandit custa $250 por mês, incluindo moradia. Compare isso com alguém na Europa, o custo seria 10 vezes maior. No momento, milhares de doadores apoiam este projeto precioso. Todo mês, eles contribuem de acordo com seu orçamento. Essas pequenas doações permitem o apoio financeiro de alguns milhares de Pandits. Mas precisamos de 9.000 para um efeito mais poderoso. Por isso, a sua contribuição é bem-vinda e nos permitiria alcançar a nossa meta. O efeito foi tão poderoso, tão imediato, e eu experimentei tantas mudanças na minha vida pessoal que eu decidi doar regularmente. Acho que isso é um investimento e um bom investimento para mim. Aí, benefícios inesperados vieram. Felizmente, eu sou uma pessoa que, de qualquer forma, usufrui de uma boa quantidade de apoio da natureza, mas isso aumentou tremendamente o que eu não esperava. Para mim, doar é uma parte importante do receber. Para mim, e de fato para qualquer pessoa, não há nada melhor do que doar para os Pandits védicos. Recebemos uma outra quantia considerável durante o ano, depois de termos doado, então decidimos continuar numa base mensal permanente. Mas depois que eu comecei a doar para este projeto, eu experimentei muito apoio da natureza. O meu sonho sempre foi trabalhar para a paz no mundo, e este sonho se tornou realidade. Eu estou trabalhando para a paz. A Iniciativa Global da Paz está gerando paz para cada indivíduo na Terra através da paz. Nisso eu posso confiar, porque é a maneira mais direta de se viver permanentemente num mundo feliz. Eu posso sentir uma enorme quantidade de bem-aventurança e paz sendo criadas pelos Pandits. E eu acredito que, se tivermos muitos mais Pandits, podemos ter paz em toda parte e o mundo será melhor. Eu sou da África do Sul, vivo num país que pode ser muito suave e muito turbulento, mas a turbulência só acontece quando não temos águias nacionais. Podemos ver isso. Se isso de fato cria a paz mundial, então doar para essa causa é uma coisa maior do que para qualquer outra. Eu sinto muita satisfação ao saber que a minha pequena contribuição está fazendo uma grande diferença para o mundo. Não há nada maior do que isso. Essa é a experiência geral da maioria dos patrocinadores. Isso impulsiona a sua evolução pessoal. Então, experimente por si mesmo. Comece com o valor que lhe convenha e veja o que acontece. Mas só uma coisa, faça isso mensalmente, porque isso gera estabilidade para o que é um dos projetos mais importantes da humanidade. E ele te trará bênçãos duradouras de todas as leis da natureza.